Salve pessoal, eu sou Marcos Adriano e o vídeo de hoje é sobre a pauta bilionária do STF para o ano de 2022. Mas antes, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar. Fazendo isso você ajuda o canal a crescer. A pauta divulgada pelo STF para o primeiro semestre de 2022, assim como aconteceu nos anos anteriores, não deixou a desejar no quesito matéria tributária. 9 temas foram publicados pelo próprio STF e eu relacionei quatro temas para conversarmos, tendo em vista que, ao meu ver, esses 4 temas impactam com mais relevância no dia a dia das empresas. O primeiro tema é relativo ao Reintegra. Reintegra é um benefício fiscal concedido para os exportadores que tem como objetivo restituir parte do subsídio do resquício tributário para incentivar as exportações, propiciar mais competitividade aos exportadores. Com isso, foi criado o Reintegra, uma possibilidade de recuperação de até 3% sobre o valor do faturamento de mercadorias fabricadas destinadas ao exterior, no qual, entre 2015 e 2018, foi reduzido de 3 para 1 e de 1 para 0,1%. O tema que o STF vai enfrentar é a respeito da constitucionalidade dessa mudança, tendo em vista o respeito ao princípio da anterioridade anual, ou seja, se a União poderia ter feito essa redução dentro do mesmo exercício financeiro. Então, um ponto aí importante, principalmente para os exportadores. Tema 2, o fim do voto de qualidade no CARF. CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que tem como função julgar as notificações, os autos de lançamentos efetuados no âmbito federal. É um órgão paritário composto por 4 representantes da Fazenda e 4 representantes dos contribuintes, cuja presidência é exercida por um representante do fisco, seja da Fazenda. Aqui não é opinião, é estatística. Quando as decisões eram divididas, ou seja, 4-4, cabia ao presidente decidir, né, quem sairia vencedor, e estatisticamente a maioria dos votos eram sempre favoráveis à Fazenda. Com a edição da Lei 13.988 de 2020 foi extinto, ou seja, passou a não existir mais voto de qualidade do CARF, e quando os julgamentos havia empate, o contribuinte saía vencedor. Ou seja, aqui é uma aplicação do princípio do indúbio pro contribuinte. Na dúvida, o contribuinte sai vencedor. Com isso, o tema que o STF vai enfrentar é a respeito da constitucionalidade dessa extinção do voto de qualidade no CARF, que é um ponto bem importante para os contribuintes no âmbito do processo administrativo tributário. Terceiro ponto, e aqui, ao meu ver, um dos mais importantes e delicados, que é a validade da coisa julgada, ou seja, da decisão com trânsito em julgado, quando há mudança de entendimento da jurisprudência. É um nome um tanto quanto extenso e o STF vai decidir se o contribuinte com uma decisão com trânsito em julgado que dispense o recolhimento de um tributo declarado, no caso, ilegal ou inconstitucional, se houver posterior mudança do entendimento do tribunal, se essa mudança aplica-se, depende de algum processo ou automaticamente. Na prática eu vou explicar que fica mais fácil da compreensão. Eu vou pegar o exemplo, que inclusive é público, do GPA, do Grupo Pão de Açúcar, que lá na década de 90 havia uma decisão com trânsito em julgado que dispensava o recolhimento da contribuição social sobre o lucro líquido, tendo em vista da sua inconstitucionalidade. Posteriormente, e mais precisamente, em 1992, o próprio STF alterou o entendimento a respeito dessa matéria de maneira definitiva em sede de repercussão geral. O que aconteceu? O Pão de Açúcar foi notificado pela Receita Federal pela ausência de recolhimento da contribuição social, os períodos, salvo o melhor juízo, é de 2005 a 2007. No âmbito do CARF, o assunto subiu para a Câmara Superior, ou seja, a Câmara Superior ela tem por objetivo pacificar, ou seja, uniformizar a decisão do Conselho, ou seja, a divergência entre as câmaras inferiores, e determinar
qual que é o padrão de direcionamento a respeito das matérias na qual ela tem apreciado. E manteve o auto de notificação baseado que, tendo em vista mudanças posteriores, fariam o lançamento válido. Então, nesse caso, é o caso mais importante que eu vejo do ano e mais delicado, tendo em vista o impacto que ele tem na segurança jurídica, ou seja, das decisões transitadas em julgado e a própria relação entre contribuinte e fisco. Eu acredito que, seguindo uma tendência até em julgamento de matérias similares, que o STF vai entender que a coisa julgada não é passível de alteração mediante a mudança de entendimento da matéria posterior. Legal? Terceiro ponto, então, a respeito da relativização da coisa julgada. Quarto ponto, e não menos importante, que é a constitucionalidade da multa isolada aplicada de 50% sobre as compensações não homologadas pela Receita Federal. As empresas que possuem crédito acumulado, créditos de tributos federais, passíveis de compensação com outros, é possível exercer essa metodologia, esse mecanismo, essa conta gráfica entre débitos e crédito através de uma obrigação acessória chamada de PERDCOMP, que é a transmissão de um pedido eletrônico de compensação ou restituição. Quando a Receita Federal, tendo em vista a previsão legal que não homologa essa compensação, surge a possibilidade aí da aplicação de uma multa de 50% e o entendimento dos contribuintes e o que o STF vai determinar se essa multa ela é razoável, proporcional, então da constitucionalidade, a compatibilidade dessa multa com o ordenamento jurídico tributário constitucional. Portanto, ao meu ver, esses 4 pontos aqui são bem importantes e impactam no dia a dia de uma maneira muito mais recorrente para as empresas. Não que os outros temas são aproximadamente 9 não são, mas eu vejo que esse aqui no dia a dia é mais palpável. Então, você que está na área tributária, você que é um tributarista, fique ligado, acompanhe, tendo em vista que essas matérias envolvem valores relevantes para as empresas e que impactam diretamente no resultado e no caixa. Legal? Até a próxima, pessoal!